Oi, meninos do 8º ano, vamos falar sobre revoluções no Antigo Regime. Mas para a gente falar sobre revoluções no Antigo Regime, a gente primeiro precisa entender o que foi esse Antigo Regime. Na verdade, foi um sistema político e social que foi predominante na França, e na Inglaterra, nas potências europeias, né? Durante a Idade Moderna, tá? Por que Antigo Regime, né? É um termo que foi adotado para denominar esse período aí, né? E porque ele tinha características bem peculiares, né? Como a questão do absolutismo real. Então, todo o poder, né, estava concentrado nas mãos do rei. Por que isso acontecia? Porque no Antigo Regime o rei era considerado um ser sagrado, que possuía dons divinos. Inclusive, havia alguns pensadores, algumas pessoas que desenvolveram teorias, né, para defender esse poder divino dos reis. Thomas Hobbes foi um desses defensores do poder divino do rei, né? Então, o rei, ele acabava ocupando, assim, uma posição diferenciada em relação aos outros, né? Ele estava no topo da sociedade. E essa sociedade era dividida rigorosamente por classes, né? Essas classes eram o clero, que representava a igreja, a nobreza, no qual estava toda a família real, né? E a burguesia e as classes mais populares, né? O povão mesmo, que era quem trabalhava para sustentar esse bando de vagabundo. O Antigo Regime, ele perdurou na França até a Revolução Francesa, né? Que acabou destituindo essa forma de governo, tá? Bem, primeira coisa a gente precisa entender quais eram as características, né, que esse Antigo Regime tinha. Para facilitar, a gente vai dividir essas características considerando a política, né, a sociedade e a economia, tá bom? Bem, a política era o absolutismo real, como eu falei para vocês. Então, todo o poder estava nas mãos do rei. Então, por mais que havia os conselheiros, né, os outros políticos, os nobres, a última decisão, a decisão final era sempre do rei, né? E assim, por que esse poder todo não era questionado? Porque, como eu falei para vocês, as pessoas viam o rei como uma figura divina, né? Alguns filósofos, alguns pensadores desenvolveram essa teoria do divino, do direito divino, né? Na verdade, essa teoria foi criada por Jean Bodin, mas havia outros defensores, como eu falei, de Thomas Hobbes, tá? Que diziam que era necessário que houvesse essa figura forte, né? Para que se evitasse o caos. E assim, que todo esse poder que esse soberano teria sido concedido por Deus, né? Então, eles realmente acreditavam que o rei, ele podia curar, né? Que se você tocasse no rei e você estivesse doente, a sua enfermidade seria curada, né? E assim, as pessoas realmente acreditavam nessas ideias, tá? Como é que era a economia do Antigo Regime? No Antigo Regime, nós tínhamos, né, uma sociedade dividida em classes, como eu falei, o clero, a nobreza e a burguesia e as classes populares, que formavam uma classe só. O detalhe é que essa terceira classe aí, formada pela burguesia e pelos populares, era quem de fato trabalhava, né, para gerar as riquezas que mantinham o reino. Ou seja, os mais pobres, as camadas mais populares, era quem mantinha, sustentava a nobreza e o clero. Como é que isso acontecia? Eles pagavam altos impostos, altíssimos impostos. E assim, era um costume na França, principalmente nesse período,
que os nobres, né, vivessem assim num luxo, numa extravagância. Eles faziam aqueles banquetes assim enormes, né? E olha que foi numa época, eles faziam esses banquetes numa época em que a França estava enfrentando uma crise agrícola. Faltava alimento para o povo, mas não faltava para os banquetes deles, né? Então foi uma época assim em que a exploração do mais pobre pelo mais rico era muito grande, né? Qual era a política econômica do antigo regime? Era o mercantilismo, né? O mercantilismo, que eu vou passar as características deles para vocês daqui a pouquinho, era como é que eu vou dizer? Uma política econômica, né? Onde o que estava em prioridade era justamente a questão do metalismo. Quanto mais um Estado tem, né, de ouro, pedras preciosas e tais, mais poderoso ele se julga, tá? Então, bora ver lá. Características do mercantilismo, né? Então, as principais características do mercantilismo é intervenção estatal na economia. O que quer dizer isso? Que o governo, o Estado, no caso o rei, ele podia controlar todos os assuntos, né? Então, o que podia ser produzido, como era produzido, como vendia, tudo era controlado, tudo podia ter interferência direta do Estado. Monopólio significa que as colônias que pertenciam a esse Estado, a essa metrópole, só podiam comprar produtos da sua metrópole. Não podiam ter fábricas, né? Não podiam ter nada que manufaturasse algum tipo de produto. Tudo tinha que vir da metrópole. Isso era um monopólio comercial. Balança comercial favorável. Vender mais do que comprar. Quando você vende mais do que você compra, então você tem mais dinheiro, né? Você gasta menos e ganha mais. Essa era a ideia. Metalismo, né? Então, para eles, para medir a riqueza de um país, era verificado quanto de metal preciosos ele possuía. É por isso que o Brasil, na época que era colônia de Portugal, né, foi tão explorado, principalmente nesse setor, né, dos recursos minerais, quanto do nosso ouro, dos nossos metais preciosos não foram levados para Portugal. Portugal seguia essa política do mercantilismo também. Protecionismo, proteção do mercado interno. Como é que isso funcionava? Os produtos que vinham de fora tinham que pagar altas taxas para entrar naquele país, tá? Então, isso fazia com que os produtos que eram produzidos dentro daquele país não tivesse muita concorrência do que vinha de fora, porque o que vinha de fora ficava sempre mais caro, tá? Características sociais. Então, como eu falei, o rei está no topo dessa sociedade. O rei é uma figura divina, escolhido por Deus. O cara até cura as pessoas, né? É o bambambam. Bam, bam. Na sequência, a gente tem o clero. Clero que conseguia dominar o povo, né? Com aquelas ideias típicas que vinham lá da Idade Média ainda, né? Que se você é pobre, você é assim porque Deus quis desse jeito, e se você não obedece, você vai para o inferno. E assim, aquela visão usando a religião como forma de manipulação do povo, né? E então o clero está ali formando o primeiro estado. Na sequência a gente tem os nobres, né? Que a nobreza não trabalhava, só gerava gastos, né? Vivia no luxo e não. Naquela época eles achavam que o trabalho era uma coisa vulgar, não era digno deles, né? E por fim uma galera que eram os burgueses, aquele pessoal que enriqueceu com o comércio, mas que não tinha participação política, não tinha direito de interferir, apesar de serem os geradores da maior parte da riqueza, eles não podiam interferir. E o povo, né? O povo que só tinha obrigação, e quando a coisa ficava feia, que foi o que aconteceu quando começou a crise, o povo foi quem mais sofreu, foi quem mais passou por perrengues, né? Aqui, o clero, tá vendo? Esse aqui formado por bispos, padres, frades, né? Eles representavam 1% da população francesa, mas tinham uma força política e econômica muito grande. O segundo estado era os membros da família real, né, ou pessoas que compravam títulos, né,
representavam 2% da população. E por fim, a gente tem a burguesia, mas nem todos eram burgueses, tá, gente? A gente tem a burguesia, a gente tem os profissionais liberais, trabalhadores do campo e todo o restante da população, tá? E dessa terceira parte aqui, o terceiro estado, somente os burgueses tinham uma situação mais privilegiada porque podiam comprar. E o restante do povo, não, né? Passavam por toda aquela dificuldade financeira, tá? O que aconteceu? Por que o antigo regime foi abalado? Uma série de coisas aconteceram, tá? Não foi um fato só isolado. Foram muitas coisas. Dentre essas coisas, vale a pena lembrar das ideias iluministas, né? Os iluministas começaram a questionar aquele poder absoluto, né? A exploração do pobre pelo mais rico, a falta de participação, a questão da liberdade de expressão e tal. Então essas ideias iluministas começaram a mexer com as pessoas, começaram a fazer com que as pessoas olhassem ao seu redor e não quisessem mais aceitar aquela situação em que elas viviam. Então esses iluministas, esses intelectuais, né, vão influenciar principalmente os partidos políticos da época, com o caso dos girondinos, os jacobinos, né? Essa galerinha que vai se formando ali e que foram os autores, né? Vamos dizer assim, os líderes da revolução que vai derrubar o governo, o antigo regime na França, tá? Bem, aí vem uma crise agrícola muito grave. Essa crise agrícola fez com que as colheitas fossem muito ruins. Aí o que acontece, gente? Quando a colheita é ruim, vai faltar alimento. Para quem vocês acham que faltou alimento? Para os pobres, né? Vai faltar alimento, sim, principalmente para os pobres. E aí, esses pobres, claro que vão ter que continuar pagando seus encargos, né? E passando fome porque o governo não quer abrir mão dos seus privilégios. Além dessa crise agrícola, o governo francês gastou muito durante a Guerra dos 100 Anos, que acabou perdendo para a Inglaterra, e depois, para se vingar da Inglaterra, ainda se envolveu na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Nossa, isso foi um abalo para a economia francesa muito grande, né? E assim, o governo não queria nem saber, o governo continuou cobrando impostos, na verdade ele até aumentou esses impostos. Aí imagina a situação, o povo tá com fome e tendo que pagar mais impostos. É claro que isso não ia dar certo, né? Claro que ia chegar a um ponto que a população ia começar a questionar isso aí, né? E aí o que vai acontecer? Esses partidos, lembra que eu falei para você, aqueles grupos que, influenciados pelas ideias iluministas, né? Eles começaram a ganhar muito apoio popular. Diante da situação que a França estava vivendo, o rei, né, resolve convocar a reunião dos Estados Gerais, né? A reunião dos Estados Gerais tinha por objetivo convencer, né, chegar uma como é que eu vou dizer assim, chegar a uma solução para a crise que o país estava vivendo, né? Aí o problema dessa reunião dos Estados Gerais, que é porque funcionava assim, o voto, né, geralmente era por estado, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E assim, é claro, primeiro e segundo estado não queriam pagar impostos, não queriam mudança no estilo de vida deles. E aí, o que eles faziam? O que eles queriam? Que continuasse sendo voto por estado. Só que o terceiro estado, ele era mais numeroso, né? Ele era mais numeroso. E aí, ele não aceitava isso. Ele queria que o voto fosse por cabeça, é claro. Como ele era mais numeroso, então ele ia ter, com certeza, ia ganhar na votação. Só que nem o primeiro, nem o segundo estado aceitaram isso, né? De hipótese alguma. E eles queriam... Aí o que o primeiro e o segundo estado fizeram, então, né? Eles queriam que o terceiro estado saísse da reunião, né?
Aí o terceiro estado, né, ele, diante da tentativa do primeiro e do segundo estado de impor a sua vontade, né, eles se reuniram à parte, né, no palácio e se declararam que eles estavam em uma Assembleia Nacional, né? Então eles se afastaram e começaram a tentar elaborar uma Constituição. O povo, diante daquilo tudo ali, sabendo o que estava acontecendo, óbvio que vai dar apoio a quem? Ao terceiro estado, que representa a maioria, né? O governo, os nobres e o clero, né, diante do que estava acontecendo, né, resolveu ceder um pouco, tá? E aceitar o que foi determinado durante essa Assembleia Nacional Constituinte, tá? Deixa eu ler só um pedacinho aqui para vocês, né? A monarquia constitucional da França. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pela Assembleia Nacional, convocada pelo terceiro estado. Lembra disso, né? Lembra que durante a reunião dos Estados Gerais, por não concordar com o que queria ser imposto pelo primeiro e segundo estado, o terceiro estado abandona a reunião e se declara em assembleia, né? Em convenção em Assembleia Nacional dentro do próprio palácio, ele se nega a sair, e aí eles começam a elaborar essa Constituição, tá? Então, o que dizia essa Constituição, né? Que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Esse lema foi inspirado nas ideias, né, de John Locke, nas ideias dos iluministas, tá? É claro que o rei, a princípio, né, ele se negou a aprovar essa declaração, né? E aí o que aconteceu? O povo foi para a rua, o povo começou a se manifestar, houve vários motins, várias revoltas em várias partes do país. O clero teve seus bens confiscados. Muitos padres, inclusive, tiveram que fugir da França para não morrer. Aí o que acontece? O que acontece é que essa Constituição acabou ficando pronta em 1791, né? E o que ela estabelecia? Primeiro, que o governo ia ser transformado em monarquia constitucional. O que quer dizer isso? Que continuava tendo um rei, mas que agora tem uma Constituição. Então, que todo mundo tinha que obedecer essa Constituição, inclusive o rei. O poder executivo caberia ao rei, mas haveria um legislativo, né, que era formado pela Assembleia. Ou seja, o poder de administrar era do rei, mas tinha um poder legislativo que representava um parlamento. Então, não era todo o poder na mão do rei. Agora estava dividido entre o rei e o parlamento. Os deputados teriam mandato de 2 anos, o voto não teria caráter universal, só seria eleitor que tivesse uma renda mínima. Quer dizer, é aquela coisa, né, que só os mais ricos podiam votar, o pobre ainda estava fora disso, né? Os privilégios que o clero e a nobreza tinham, eles foram eliminados pela Constituição, né? A servidão foi abolida, né? E a nacionalização dos bens da igreja também foram abolida, né? Mas a escravidão continuou, tá? Bem, aí o que acontece? O que acontece é que, a princípio, o rei, temendo, né, que as revoltas tomassem outra proporção, acaba, no primeiro momento, acatando. Só que depois, não. Depois ele volta atrás. Aí não tem mais jeito. Aí a revolução se espalha por toda a França. Um dos símbolos da Revolução Francesa é justamente a tomada da Bastilha, né? A queda da Bastilha, né? Que era uma antiga prisão que depois passou a ser usada para guardar mantimentos, né? Armamentos, né? E munições, e o povo toma. E aí ocorre uma série de revoltas em várias partes do país. Na liderança dessa revolta popular, a gente tem os grupos políticos, né?
que eram os girondinos, que era o grupo mais moderado, representante de setores burgueses mais enriquecidos, eram defensores da monarquia constitucional, né? Não eram favoráveis à execução de Luís XVI nem da sua família, como foi o que aconteceu. Era a favor do voto censitário baseado na renda e era favorável a guerras externas, né? Fora do ambiente ali, né? Jacobinos, esse era o grupo mais radical, né? Eles representavam quem? A maior parte do terceiro estado, né? Que era a pequena burguesia, os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Eram trabalhadores da cidade, eram pessoas que não tinham praticamente direito nenhum e geralmente viviam à margem dessa sociedade, né? Eles eram defensores da República Democrática com direitos iguais para todo mundo. Eles eram a favor da execução de Luís XVI sem julgamento, como foi que aconteceu. Ele foi guilhotinado, ele e a família, e era contra o voto censitário. Eles queriam que o voto fosse universal, porém, o voto universal só para os homens, né? As mulheres não entravam nessa coisa aí não, tá? Não entrava de jeito nenhum. Bem, o que acontece? Depois da morte antes de falar da morte da família real, eu preciso falar que, a princípio, houve um governo provisório, e nesse governo provisório, os girondinos assumiram. Só que eles acabaram sendo derrubados porque justamente aquela galera que fazia parte dos jacobinos, que representavam a parte mais radical e que queriam mudanças radicais na França, conseguiu dar um golpe e tirá-los do poder, né? Apoiados pelo povo, porque os girondinos, eles estavam buscando mais os seus interesses próprios, o seu grupo, porque era representado pela alta burguesia, do que os interesses geral do povão lá. Então o povão apoiou os jacobinos, né, Robespierre e seu povo, e aí o jacobino entra, né, assume o poder. Só que quando eles entram para o poder, né, quando eles tomam o poder, aí começa uma ditadura que é chamada de ditadura jacobina, né? Então ele coloca mudanças na Constituição, né? O voto passa a ser universal e não mais censitário, quer dizer, não é pela renda, mas todo homem pode votar. Ele acaba com a escravidão nas colônias, ele congela o preço dos produtos básicos, principalmente o trigo, né, a principal refeição, né, desses povos, e ele cria um tribunal revolucionário para julgar os inimigos da revolução. Aí é que a coisa fica feia, porque vai começar a fase do terror. E aí os jacobinos, né, principalmente no caso Robespierre, ele começa a mandar prender ou executar pela guilhotina todo mundo que ele considera inimigo da revolução. Entre esses mortos, a gente tem a rainha, o primeiro rei Luís XVI, depois a esposa dele, Maria Antonieta, né? E muitas outras pessoas. Tinha uma tal de uma lei dos suspeitos, que essa lei dos suspeitos levou qualquer pessoa que falava qualquer coisa contra o que Robespierre e o grupo dos jacobinos determinavam, qualquer pessoa que falasse alguma coisa contra, era considerado como um suspeito ou inimigo da revolução. E muita gente foi presa, muita gente foi guilhotinada, outros foram afogados, né? Aí Robespierre chegou a um ponto que ele mandou matar não só os opositores, até pessoas do grupo dos jacobinos que eram contrários a ele. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a perder apoio popular, porque ele começa a tomar atitudes tão radicais que ele vai perder apoio popular. E aí é a hora que os girondinos se aproveitam da situação. Robespierre, ele adoeceu, né? E aí os girondinos se aproveitam desse momento, né? E prendem Robespierre, e logo depois ele é executado, tá?
esse episódio da prisão dele, da tomada do poder pelos girondinos, é chamado como golpe do 9 Thermidor. Eles aproveitaram uma época de um feriado para fazer isso. Só que os girondinos sabiam que eles não iam ter apoio popular, porque no governo provisório eles não foram muito bem, né? O povo olhava para eles com assim, desconfiança. O diretório era formado por, se não me engano, 5 deputados, né? Mas eles sabiam que eles não iam, se eles se mantivessem lá, o povo e o outro líder jacobino ia derrubar eles, né? Aí, eles sabiam que eles precisavam de uma figura que fosse, assim, respeitado por todos, né? Que uma liderança para a França, em nome deles, é claro. E aí eles articulam justamente com Napoleão Bonaparte, que era respeitado por toda a França pelas ações dele durante o período revolucionário, e dão o golpe 18 Brumário, né? Ou seja, Napoleão, entre aspas, teria dado o golpe e tirado os girondinos do poder. E aí começa uma nova fase, que é o período napoleônico, que vocês vão estudar depois, tá? Importância da Revolução Francesa. Como vocês viram, a Revolução Francesa, ela vai marcar um momento histórico muito importante para a França e para o mundo. Primeiro, porque começa a partir dali o fim do antigo regime, né? A gente vai ter outras revoluções, houveram outras revoluções durante esse período, que foram as revoluções francesas, inglesas, que a gente vai ver também, né? Que foi um abalo no absolutismo real, mas a Revolução Francesa é um marco para o fim do antigo regime, aquele regime onde predominava o absolutismo real, essa divisão estamental de classes também. Então, o que vem adiante, né, é uma mudança muito grande, né, que vai levar, por exemplo, a várias colônias a lutarem por sua independência política, principalmente aqui na América, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí, tá bom? Beijo, a gente se fala mais tarde.